Fala pessoal, beleza? Como estão vocês? Passando aqui para conversar com vocês sobre uma coisa muito importante, sobre o modo como a fisioterapia vem sendo praticada em casos complexos de dor crônica. Pacientes que já tentaram diversos tratamentos, tanto fisioterapêuticos quanto medicamentosos e até cirúrgicos, e permaneceram com dor. Tentaram infiltração, procedimentos intervencionistas e permaneceram com dor. O olhar para esses pacientes precisa ser diferenciado. Diferenciado do ponto de vista do contexto da vida do paciente, das demandas que os aspectos de lazer, os aspectos do trabalho, os aspectos da vida familiar, os aspectos da vida conjugal, os aspectos da vida sexual vêm sendo levados. Aspectos do estilo de vida, como alimentação, hidratação, exercício físico orientado. Não é qualquer exercício físico, não é calçar um tênisinho verde cano e sair correndo pela praça da sua cidade, pela orla da sua cidade, né? E esse discurso aqui não é para dificultar a implementação de atividade física, é só para te tornar consciente que dor, em casos complexos de dor crônica, é muito mais do que um sintoma. É muito mais do que uma dor que está irradiando para glúteo, para coxa, para perna, que está formigando o pé. Dor tem muita relação com ansiedade, depressão, medo e por aí vai. E todos esses aspectos que a gente chama de biopsicossociais, dor, ansiedade, depressão, medo, são aspectos que na maioria das vezes estão sendo colocados por profissionais de saúde após a realização de um exame. Geralmente um exame de imagem, uma eletroneuromiografia, uma ressonância magnética, uma ultrassonografia. E por que eu bato tanto nesses exames? Porque a probabilidade desses exames darem falso positivo ou falso negativo é muito grande. Então eu quero te dizer o seguinte, existe um estudo que testou pacientes com ruptura maciça dos tendões do manguito rotador. Esses pacientes com ruptura maciça, eles tinham muita depressão associada. Quando a gente avaliava um questionário de depressão, um questionário psicológico de identificação de um perfil depressivo, a pontuação desses pacientes era muito alta. Já os pacientes que tinham a pontuação do perfil depressivo baixo, tinham a lesão do manguito rotador, rupturas maciças, mas não tinham dor. Por que eu estou dando um exemplo de ombro aqui? Porque eu achei que é mais didático para que você entenda que o exame ele não determina quem você é, o que você vai sentir, qual vai ser o nível, a severidade do seu sofrimento, nem qual vai ser o grau da sua incapacidade, da sua habilidade de realizar as coisas que você gosta. Como carregar seu filho no colo, levá-lo para a escola, lavar uma louça na pia, fazer uma atividade física, uma atividade esportiva. Então se a gente for trazer esse exemplo para lombar, joelho, ATM, cabeça, é tudo a mesma coisa. Se a gente pegar indivíduos com dor no joelho, que são submetidos à corrida e acompanhar esses indivíduos por 7, 10, 15, 14 anos, a gente vai ver que o joelho desses indivíduos que correm são mais saudáveis do que os indivíduos sedentários. Cadê aquela história que muitos profissionais falaram aí pra você que se você fizer a corrida, você vai degenerar mais ainda seu joelho? Quando a gente avalia, por exemplo, maratonistas que têm hérnia de disco na ressonância magnética, a hérnia de disco, o disco tem muito mais qualidade em quem corre do que quem não corre. O fato deles correrem uma maratona não agravaram o quadro da coluna deles, mostrando que esse nível de exercício que muitos condenam por ter impacto do seu corpo, da gravidade ajudando o seu corpo a ter impacto no solo, seriam prejudiciais para você. Então, muito do que o paciente tem de medo, de ansiedade, de sintomas depressivos, de nível de sofrimento, está associado à comunicação dos primeiros terapeutas nos quais eles buscaram ajuda. Então o profissional da saúde, eu diria que em 95, 97, 98% dos casos, não está preparado para se comunicar terapeuticamente com os pacientes. Mas está preparado para colocar medo neles, para baseado no medo venderem um tratamento para eles e assim frustrá-los ainda mais. Porque a maioria dos pacientes que a gente atende não tem consciência que dor crônica não tem cura. Eu atendi um paciente hoje, online, agora praticamente, onde esse paciente falou que o terapeuta que atendeu ele antes de mim, falou que 10 sessões já resolveu o problema dele. Ele fez 10 com um colega, trocou de profissional, fez mais 10, trocou de técnica, fez mais 10 sessões, e lá se vão 6 anos tentando tratar uma dor no ombro. E a dor não foi resolvida, e o cara tá frustrado, e o cara tá com dificuldade de acreditar na minha proposta terapêutica. E eu diria que ele só acreditou na minha proposta terapêutica porque foi diferente dos demais profissionais que ele foi submetido. Então a gente não pode brincar de ler um livro e falar seu tendão tá rompido, sua dor é por causa disso. Seu joelho tá com artrose, sua dor é por causa disso. Seu ciático tá inflamado, sua dor é por causa disso. Eu não tô dizendo que esses problemas não existem, eles existem. Mas a prevalência, a porcentagem deles é muito pequena. A maioria dos pacientes melhora com movimento e educação, ou seja, uma comunicação terapêutica explicando o que o paciente tem, dando sentido à dor do paciente, para que o paciente troque medo e evitação por encorajamento, por enfrentamento e se exponha progressivamente através do que chamamos de uma dessensibilização do sistema nervoso sistemática, elencando níveis de 1 a 10 de exposição da tarefa que o paciente precisa realizar para melhorar, para ir expondo nesses níveis que a gente categorizou o paciente aos movimentos que ele precisa fazer para melhorar. E com o passar do tempo, o paciente vai alcançando a melhora, e ao alcançar a melhora, o paciente vai entendendo que ele precisa cada vez menos da gente. Então, o foco do nosso tratamento inteiro é a autonomia do cliente. Então, você já consegue discernir se você está sendo bem tratado ou maltratado por um profissional de saúde, se a técnica que ele emprega em você é capaz de ser replicada por você sozinho em casa. O que eu fiz com você na consulta presencial online, você consegue fazer sem mim? Se você consegue, ótimo, você está com um terapeuta excelente, que vai te ensinar que a dor obedece um gráfico de picos e vales. Você vai ter altos e baixos.
Dor não tem cura, dor tem controle. Então esses altos e baixos vão ficar cada vez menos oscilatórios. Você vai começar a parar de ter dor todo dia e ter dor dia sim, dia não. Depois você vai conseguir passar 2, 3 dias sem dor até a dor voltar. Depois você vai conseguir passar semanas sem dor. Depois você vai ter só episódios de dor. E esses episódios de dor vão ser cada vez menos frequentes, cada vez menos intensos. E quando vierem, você não vai depender mais de emergência, de medicação, de injeção, de infiltração, acabando com o seu sistema gastrointestinal, treinando o seu sistema nervoso para não controlar a dor. Porque quando você toma essas medicações, você está treinando o seu sistema nervoso para não controlar a dor. Pra que eu vou liberar analgésico na corrente sanguínea desse cara se toda vez que a dor ataca ele vai tomar uma injeção, ele vai tomar um opioide, ele vai cair na morfina, começa a tomar tramal, tramadol e por aí vai. Já tá em pregabalina, gabapentina, lírica, amitriptilina, tomando antidepressivo e tudo mais. Seu sistema nervoso tá desaprendendo a controlar a dor por si mesmo. Agora, como é que tá seu estilo de vida? Porque não adianta você pegar essas informações, entender o que tá errado e não agir na direção certa. Como é que tá seu estilo de vida? Você tá com saúde mental em dia? Você gosta do trabalho que você pratica? Você não gosta? Você tem um projeto para que esse trabalho que você não gosta tenha prazo para terminar, para que você vá para uma coisa que você gosta? Porque transição de vida e carreira também é fator que acaba com o sistema nervoso central, acaba no sentido de te deixar em alerta, de te deixar tenso, de prolongar a dor, de ter mais risco de você ter um pico de dor, porque você está muito preocupado com a transição de vida ou carreira. Por exemplo, você está prestes a se casar, você está saindo de um divórcio agora, você está se mudando de cidade porque a empresa te transferiu a seu contragosto. Existem uma série de fatores que fazem com que esse paciente tenha dor, prolongue a dor, tenha cada vez mais picos e escapes de dor. E essa série de fatores não vem sendo ditas por profissionais de saúde a esses pacientes. Então os pacientes chegam em completa inconsciência sobre o que é o problema dor e achando que, nossa, eu tenho que descobrir o que eu tenho através de um exame para melhorar a dor, porque só então eu vou ser bem tratado, só então eu vou ser tratado corretamente. E, gente, o buraco é muito mais embaixo. Gente, só para você ter uma ideia, dor crônica tem CID. Dor crônica tem um Código Internacional de Doença, ou seja, dor crônica já é definida pelas sociedades internacionais como a própria doença. Ou seja, você tem dor crônica. Você não tem um diagnóstico que cause a dor crônica. A dor crônica já é a própria doença. Então, olha só, não tem o que descobrir, meu amigo. Não tem o que examinar. Você tem uma doença que responde à influência de vários fatores da sua vida, que a gente tem que atirar em todos eles, para ver qual fator que, quando controlado, diminui mais a intensidade da sua dor. Enquanto o paciente não tiver a clareza dessa multidimensionalidade da intensidade da dor, ele vai continuar buscando a bala de prata para matar vampiro. Ele vai começar a buscar o tesouro no final do arco-íris. Ele vai ficar fazendo o quê? Caçando profissional especialista em várias técnicas, perdão, sendo submetido a várias técnicas e sem melhorar. Por quê? Porque a cada técnica ele não melhora, ele acumula frustração, entra em desesperança, o sistema nervoso central começa a ficar reativo e ele começa a não melhorar da dor até quando submetido a um tratamento correto. E deixa eu te dizer mais, se você está em sobredose de medicação, meu amigo, você está treinando para até o tratamento certo não funcionar para você está se tornando um refratário. Alimentação ruim, obesidade, inatividade física, privação de sono, estresse crônico, conflitos em relacionamentos, conflitos no trabalho, sensação de autocobrança, sensação de esforço dado com baixa recompensa ou reconhecimento recebido, são fatores que fazem você ficar crônico e refratário. Ou seja, por mais que você receba um tratamento correto, vai haver dificuldade de você melhorar. Cara, então não tem solução? É claro que tem solução. Você precisa da fisioterapia especializada, não é qualquer fisioterapia. Você precisa da psicoterapia baseada em evidências, não é qualquer psicólogo. Você precisa mudar comportamento e estilo de vida. Então, último recado, meus queridos e queridas, eu amo vocês, mas eu não sou pago por vocês para falar o que vocês querem ouvir. Eu não sou pago por vocês para concordar com o que os médicos ou os profissionais que vocês foram antes de mim falaram com você. Eu sou pago por vocês para ajudar vocês a resolverem seus problemas. E isso implica em muitas vezes eu precisar falar algo que você não está preparado para ouvir. E tá tudo bem se nessa hora houver uma desconexão no vínculo entre paciente e terapeuta. Eu quero te dizer que no fundo do meu coração, a minha real intenção é ter o seu sucesso terapêutico. Porque você é porta-voz da minha mensagem para outros pacientes e para outros profissionais, entende? O seu resultado é o meu resultado. A gente não fala o que a gente tem que falar para vocês porque a gente quer fazer mal a vocês, ou ser mal interpretado por vocês, ou se meter em situações que você acha que o profissional de saúde não deveria, porque existem muitas informações de consulta que vocês, enquanto pacientes, omitem por achar que são irrelevantes, mas na maioria das vezes o problema está ali, naquela informação omitida. Por isso, no final das minhas avaliações, eu pergunto, meu amigo, minha amiga, existe alguma coisa que você acha que você deixou passar, que você acha relevante falar, mesmo que você ache que não tenha nada a ver com o problema? Você sentiu falta de alguma pergunta da minha avaliação que precisava ter aqui? Então eu gosto quando os pacientes olham pra mim e falam, Caio, caramba, eu nunca fui tão bem avaliado em minha vida. Porque eu quero conhecer você, e só conhecendo você, que eu vou poder te ajudar a melhorar a dor crônica. E é por isso que o nosso tratamento funciona tanto presencial quanto online, pessoal. Porque o que melhora pacientes crônicos é educação em dor e movimento com mudança de comportamento e estilo de vida. Por isso, profissionais da fisioterapia, profissionais da psicologia, profissionais da medicina raramente precisarão tocar em você. Apenas em 10% dos casos, ou até de 2 a 10% dos casos, onde a dor do paciente é realmente uma dor específica, onde a gente precise realmente fazer uma terapia manual, fazer uma acupuntura, o médico fazer um procedimento intervencionista, uma ablação, uma radiofrequência, um bloqueio transforaminal.
né? Pacientes que têm dor crônica associada à depressão junto com ideação suicida, o psicólogo muitas vezes não vai fazer online, ele vai ter que fazer presencial esse tratamento. Então, particularidade de pacientes com dor crônica, que tem náusea, por exemplo, enxaqueca, náusea, dor de cabeça, enxaqueca, náusea e tontura associada. A gente não tem como fazer online porque o paciente tem um risco de queda muito grande, precisa ser presencial. Mas 95, 97% dos casos pode ser online tranquilamente. E quando você fizer sua primeira sessão online, você vai se surpreender. Tanto é que a gente tem pacientes presenciais daqui de Salvador mesmo, que decidem não pegar o trânsito para ir até meu consultório e fazem online morando aqui em Salvador, porque eles já perceberam que nessa metodologia que a gente trabalha especializada em dor, a gente mal precisa tocar no paciente. Tá bom? Eu espero que essas informações tenham trazido ciência para você que me assiste aqui, que muita coisa vem sendo negligenciada no tratamento desses casos complexos. A comunicação dos terapeutas está fazendo com que você acredite que a dor é da sua cabeça, que você tá maluco, que você só vai melhorar com psicólogo e psiquiatra. Quando, na verdade, você, na maioria das vezes, está recebendo tratamentos errados, tratamentos incorretos, está acreditando em coisas que não existem. Ou que até existem, mas que são irrelevantes para o problema que você tem. Escreve a última coisa que eu vou te dizer aqui, ó. Se sua dor passou de 3 meses e você não sofreu trauma, queda ou acidente, e não tem nenhuma doença que possa ter causado a dor, fatalmente, o lugar que você sente dor não tem nada a ver com o problema. E como que eu exemplifico isso? Eu já melhorei pacientes com dor no ombro mexendo na TM. Eu já melhorei pacientes com dor de cabeça mexendo na TM, tratando a TM, colocando movimento na TM. Eu já melhorei pacientes com dor no ombro mexendo na torácica, colocando movimento na torácica. Eu já melhorei pacientes com dor no joelho colocando movimento na lombar. Com dor nos pés colocando movimento na lombar. Então seu corpo é indissociável, querido. Não existe físico e mental. É tudo uma coisa só. Essa separação é só didática. Então, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido você vai se libertar do problema da dor crônica. Um grande abraço, movimento é vida.